Bom dia, quase bom almoço. Bom dia a todas e todo. Bom dia a todas. Então hoje a gente vai ter aqui uma fala da professora Fernanda, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso, né? Uhum. E então ela veio para participar de uma banca aqui, ela trabalha com fisiologia vegetal e está envolvida nesse projeto então chamado Parenting Science e resolveu então falar para a gente um pouquinho, contar um pouquinho das suas pesquisas. Seja bem-vinda. Obrigada. Espero que a gente aproveite bastante, então a palavra é toda sua. Obrigada, Débora. Bom, então eu vou contar para vocês como um pouco da história de como surgiu esse projeto. Aí, por que a gente está fazendo essa divulgação? A gente está passando em diferentes universidades, porque é um tema que até então não era discutido de maneira nenhuma. A gente, quando nós do grupo nos tornamos mães, a gente sentiu essa falta de ninguém para conversar a respeito. Então a gente resolveu criar esse projeto que começou como algo muito pessoal, muito pequeno e hoje teve desenvolvimentos que a gente nem esperava que acontecesse. Então, como vocês imaginam, isso surgiu com a minha experiência pessoal. Eu fui contratada em 2011 como docente da URGS, no Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia. E aí, na época, eu tinha 30 anos, e é uma fase bastante complicada para a mulher que quer ter filhos, porque a gente começa a pensar quando que isso vai acontecer. A gente tem prazo de validade, não dá para ter filho a qualquer momento, mas a gente sabe que as coisas vão mudar quando os filhos chegarem, então é algo que não é uma decisão simples. No meu caso, meu primeiro filho nasceu em 2013, quando eu tinha 32 anos, e depois em 2015 nasceu meu segundo filho, quando eu tinha 34 anos. Bom, a gente está discutindo o impacto da maternidade na vida profissional das cientistas, docentes. Então existem diferentes fases que vão ter diferentes demandas e vão ter diferentes repercussões na vida profissional. A primeira delas é a licença maternidade. Então, para quem não sabe, aqui no Brasil a gente tem garantido por lei 120 dias de licença remunerada. E para aquelas mulheres que são funcionárias de instituições federais ou das empresas que participam do programa de incentivo fiscal de empresa cidadã, essa licença pode ser prorrogada por mais 60 dias, totalizando 6 meses de licença remunerada. A Organização Mundial do Trabalho recomenda que seja pelo menos 12 semanas de licença remunerada, então nesse cenário o Brasil também. Existem países onde a licença é mais estendida, claro, a gente pode sempre argumentar que poderia ser melhor, mas no âmbito mundial o Brasil está bem em relação à licença maternidade. O que é inaceitável no Brasil? A licença paternidade. O homem tem por lei 5 dias contando o dia do nascimento e 5 dias corridos, E de novo, funcionários federais e das empresas cidadã podem prorrogar por mais 15 dias, então o pai tem no total, na melhor das hipóteses, 20 dias de licença. Se a gente quer que a responsabilidade de criar os filhos não seja exclusivamente da mãe, a gente precisa permitir que o pai seja pai. E um dos pontos que a gente precisa discutir de maneira séria é essa licença. A gente precisa ter uma extensão dessa licença. A Organização Mundial do Trabalho não preconiza nada em relação à licença paternidade, mas existem países que adotam licenças estendidas. A gente tem algumas exceções. A Natura oferece para os seus pais 40 dias de licença remunerada. Mês passado, a Johnson & Johnson informou que vai dar para os pais também 6 meses de licença remunerada. E a gente tem essa empresa aqui de advocacia, aqui em São Paulo, que também, há pouco tempo atrás, instituiu 6 meses de licença para os pais. Então, isso é algo extremamente positivo. Existem exceções legais. Há pouco, ainda esse ano também, acho que em março, um pai que é servidor federal, foi pai de gêmeos e ele conseguiu na justiça a concessão de 6 meses de licença também. Mas a gente não pode viver de exceções. Aí quando a gente está falando de impacto na vida profissional da mãe, esse ponto aqui é extremamente importante e precisa ser discutido. Bom, para quem ainda não é mãe, existe uma diferença bem grande do que a gente espera que vai ser a licença maternidade e o que de fato é. Então, é um período de adaptação a essa nova vida, tanto a criança quanto a mãe está descobrindo o que é esse mundo da maternidade. Não existe livro no mundo suficiente para te deixar preparado para essa situação. E algo que é preciso também ser considerado é a questão da amamentação. A Organização Mundial da Saúde recomenda 6 meses em livre demanda, isso significa
por quanto tempo e quantas vezes o bebê quiser. E de novo, para quem não é mãe, significa que vários dias o que tu consegue fazer é amamentar o bebê. É algo que demanda bastante, é algo que demanda uma dedicação exclusiva da mãe. Então, não tem como pensar que a mãe, durante a licença maternidade, possa estar envolvida com a carreira profissional. Nem deveria estar. Eu tinha, antes do meu primeiro filho nascer, eu tinha feito uma lista de coisas que eu ia fazer durante a licença maternidade. Eu queria terminar de escrever um artigo, a gente tinha uma aluna de doutorado que estava no meio do caminho, tinha dados para escrever. Logo depois do nascimento eu descobri que eu tinha sorte se eu conseguisse tomar banho e fazer uma refeição. Então não tem. Esses 6 meses são e devem ser dedicados à criação do filho. Mas aí a gente pensa, 6 meses, a gente consegue recuperar isso facilmente quando a gente voltar, depois da licença maternidade. Aí então é um outro âmbito de impacto que a gente tem. Esse retorno à vida profissional depois da maternidade também é um período bastante difícil. A gente tem uma série de decisões que a gente precisa tomar. Quem é que vai ficar com a criança? Como é que vão ser os cuidados? Eu vou conseguir me dedicar normalmente, como eu me dedicava anteriormente às atividades? No meu caso em particular, tanto para mim quanto para meu marido, era importante que nesse primeiro ano de vida dos guris a gente estivesse presente o mais tempo possível. Então o que a gente fez? Ele também é pesquisador na universidade, então a gente se revezava. Quando os guris ficaram em casa até completar 1 aninho, quando eu tinha que dar aula, ele ficava em casa, quando ele tinha que ir, eu ficava, e assim foi. A gente está falando de carreira científica, de fazer pesquisa, mas aqui no Brasil isso é desenvolvido basicamente dentro das universidades, onde a gente tem um cargo de docência. E nessa disputa entre docência e pesquisa, a docência não tem como sair perdendo. Então, nesse primeiro ano, depois que meu primeiro filho nasceu, eu estive de licença e no retorno da licença eu consegui me dedicar à docência. Eu ainda estava em estágio probatório, eu tinha uma carga mínima que eu precisava cumprir. Então não teve como nesse primeiro ano eu conseguir me dedicar de maneira satisfatória à pesquisa. E obviamente isso teve um impacto. Então, o primeiro impacto que a gente sente é na produção científica. Então eu peguei minha vida em números de publicações. Então, durante o meu pós-doc, aqui foi o ano que eu fui contratada, vinha numa ascensão, esse foi o ano que nasceu meu primeiro filho, e aí isso aconteceu. Agora, 4 anos depois, meu filho acabou de completar 4 anos, a gente vê que talvez eu esteja retomando essa parte de produção. E qual é a principal consequência que a gente tem dessa queda de produção científica? A perda de competitividade. Então, até o nascimento do Bruninho eu tinha ganho 4 editais de pesquisa, um internacional, 2 regionais, e eu tinha ganho universal. E depois disso, todos os meus pedidos ao CNPq, tanto de bolsa quanto de editais de pesquisas, foram negados. E o que vinha nas justificativas? Nunca existiu nenhum problema em relação aos projetos apresentados, aos pedidos em si, mas todos os pareceres ad hoc vinham com o fato de eu não ter publicado durante 1 ano e ter diminuído muito minha publicação, principalmente quando a gente comparava com outros pesquisadores no mesmo tempo de carreira do que eu. Então, isso foi o primeiro impacto que eu senti, mas o que acontece? Eu não via ninguém falando a respeito do assunto. E quando as pessoas falavam a respeito de maternidade em carreira, o que eu ouvia é que dá para fazer, é difícil, mas dá. E aí o que eu pensei? Bom, o problema sou eu sou um caso isolado, sou eu que não estou conseguindo lidar com ser mãe e continuar sendo cientista. Sou fã de redes sociais, e aí então eu escrevi um texto sobre isso. Como eu sabia que tinha sido uma escolha extremamente consciente, eu sabia que isso ia acontecer. Mas o fato de eu querer me dedicar à maternidade, a ser mãe dos guris de maneira presente, não diminuía de nenhuma maneira minha vontade de continuar sendo uma boa profissional. E aí algo bastante interessante aconteceu. Comecei a receber relatos de muitas pessoas próximas que estavam passando pela mesma situação e tinham a mesma percepção que eu. Estavam passando pela mesma experiência que eu. De que a gente tinha que se conformar, que só conseguiria retomar a carreira depois que os filhos já estivessem grandes.
tivessem crescido, que a gente não tem mais tempo de trabalhar em casa da mesma maneira que a gente trabalhava anteriormente. Não é só o período da licença maternidade, isso se estende até os primeiros anos de vida da criança, e algo que teve bastante impacto. Quando eu comecei a ler esses comentários, foi uma amiga minha que tem 2 filhas exatamente da mesma idade dos guris, que disse que o látis dela tinha um buraco em 2014, 2015, e ela não podia preencher com a certidão de nascimento das meninas. Então foi com o apoio dessas pessoas que eram mais próximas a mim que a gente criou o Parenting Science. Qual era o nosso objetivo inicial? A gente sabe que a gente sofre uma diminuição na produção e isso vai levar a uma perda de competitividade. Então nosso objetivo inicial era conseguir algum tipo de financiamento destinado exclusivamente a recém-mães dentro da carreira científica. A gente sabia que ia ser difícil qualquer tipo de financiamento público, né? Então, nossa ideia era entrar em contato com empresas pensando basicamente, tendo como modelo o Prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência, a gente queria algo desse tipo exclusivo para recém-mães. Bom, a gente sabia que esse pacto existe, então, e a gente queria então fazer essas modificações. A gente não pode chegar numa empresa e dizer, eu tenho um problema, eu preciso mostrar que esse problema existe. Então a gente começou a pesquisar o que existia publicado a respeito desse assunto de maternidade e carreira científica. Em termos mundiais, a gente encontra algumas publicações nos Estados Unidos, em revistas não científicas, mas escritas por cientistas, onde é relatado o mesmo problema que a gente enfrenta aqui. Há mães que saíram de licença por causa da maternidade, enfrentando esse problema de retornar com auxílio financeiro, conseguir receber um grant de pesquisa, relatando os mesmos problemas. E aí, então, existe já há bastante tempo lá um movimento bastante grande de que a maternidade não tem que ser uma escolha para a mãe entre ser mãe e ser pesquisadora. Aí que as instituições têm que se adaptar para fazer com que essa escolha não seja necessária. Em relação a publicações científicas na área, tem esse artigo do PNAS, onde é feita uma análise da subrepresentação de mulheres no campo da ciência. E um dos fatores abordados no artigo é sobre escolhas de ser ou não mãe, ter ou não uma família. Em que eles mostram? A carreira científica nos Estados Unidos, onde a gente tem de posição estável os professores associados, ou full professor, e aí então esse caminho eles chamam de tracking, de tentar seguir conseguir essa posição estável. Aí o que eles viram? O que já era esperado, que ter filhos nessas primeiras etapas da carreira é muito mais deletério para a mulher do que para o homem. Muito mais mulheres que eles entrevistaram não tinham filhos quando comparadas com homem dentro da academia. Então parece haver essa escolha de não ter filhos por medo do que pode acontecer com a carreira. Aí algo que é extremamente negativo, que era muito mais provável que um homem com filhos chegasse nessa posição do que uma mulher com filhos. Isso é extremamente negativo, mas não pode acontecer. Outro artigo que eles têm a respeito dos Estados Unidos é esse levantamento nacional de minorias dentro das universidades. Então, na nossa área de ciências biológicas, mais ou menos 50% dos doutorados concedidos nos Estados Unidos são para mulheres. E quando a gente entra no tenure track, aí até chegar no cargo de full professor, existe uma diminuição significativa das mulheres que ocupam esses cargos. Então, obviamente, eu assumo que ninguém vai pensar que isso é uma questão de capacidade. Existem outros fatores que estão determinando essa mudança, essa perda da participação das mulheres ao longo da carreira científica. Algo interessante que eles têm, então, a Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos tem alguns incentivos, não para fazer pesquisa a respeito do assunto, mas para modificar as instituições, criando regra de apoio à participação da mulher na ciência. Então, eles têm alguns programas para fazer mudanças estratégicas dentro das organizações, para essas novas mudanças, para implementar essas novas mudanças, que vão levar a um aumento da igualdade de gênero dentro da ciência. Eles dão foco sempre na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que é onde a participação das mulheres ainda é reduzida.
Estados Unidos não é o único país que tem políticas de apoio. A Austrália tem alguns programas extremamente interessantes. Então, eles têm um fundo específico de $25 mil, que eles chamam de fundo de maternidade. A mãe tem uma escolha para fazer quando recebe esse fundo. Ela pode contratar alguém que, para durante a sua licença maternidade, o laboratório não fique parado. Ou ela pode usar essa verba quando retorna da licença maternidade, como um grant de pesquisa para continuar desenvolvendo o trabalho. Algo bastante interessante que eu encontrei que eles têm de política é: uma das principais coisas que acontece para quem é recém-mãe, tem filho pequeno, é não participar de eventos distantes de casa. Essa é uma limitação bastante grande. Então, eles oferecem esse incentivo de $1.000 para qualquer despesa que a mãe tiver extra em participar desses eventos científicos. Isso tem um impacto bastante grande, porque a mulher acaba perdendo um pouco de visibilidade por estar sumida do mundo acadêmico. Aí isso ajuda. Porque não adianta, é uma logística enorme de conseguir levar um filho junto ou ter alguém que vai cuidar do teu filho quando está longe ou dentro de um evento científico. Na Alemanha existem também editais específicos para maternidade. Aí eles têm 2 pontos, tanto oferecer suporte financeiro durante a fase de formação, ou seja, para alunas de doutorado ou pós-doutorado, e também políticas de apoio para pesquisadoras que estão retornando à carreira científica depois de ter saído em licença maternidade. Então, são políticas que são extremamente válidas e que a gente precisa discutir a respeito. Qual é a situação dentro do nosso país? Muito se discute a respeito de desigualdade de gênero dentro da ciência. Posso que vocês conhecem a Márcia Barbosa, que é uma das principais vozes que a gente tem. Ela é diretora do nosso Instituto de Física lá da URGS. Então, muito se tem falado a respeito de desigualdade de gênero na ciência. Vocês devem ter visto o relatório que saiu há pouco tempo atrás da Elsevier, que foi lançado no Dia da Mulher, onde eles mostram que a participação das mulheres nas publicações aumentou significativamente aqui no Brasil. Foi um dos países onde teve maior aumento, mas mesmo assim a gente tem várias questões que ainda levam a essa desigualdade de gênero. Especificamente a maternidade, a gente não tem quase nada de publicações aqui no Brasil. Quando a gente vai buscar maternidade e carreira acadêmica ou científica, o que aparece são vários artigos e teses e trabalhos de conclusão, enfim, que focam em alunas de graduação e pós-graduação. Mas não existe nada que vai avaliar o impacto de uma docente, de uma mulher que já passou da fase de formação e agora tem uma carreira como cientista e pesquisadora. Alguns artigos científicos a gente consegue encontrar a respeito do tema de maternidade e carreira científica, mas não são artigos quantitativos e são focados sempre nas ciências sociais. Nunca é feita uma análise ampla a respeito de maternidade e carreira científica. O que a gente tem de dados que a gente pode discutir a respeito dessa situação aqui no Brasil? Consultando o censo que o CNPq libera todo ano, o último censo que a gente tem disponível é o de 2016, algo positivo. Somos 50% dos pesquisadores cadastrados no CNPq, então existem cerca de 100 mil e um pouquinho mais de 100 mil homens, 100 mil mulheres e um pouco mais de 100 mil homens cadastrados na plataforma do CNPq. Em relação à faixa etária, somos maioria na idade até 24 anos. Isso se mantém, a igualdade se mantém em quase todas as faixas etárias e nas idades mais avançadas os homens têm um pouco mais de predominância em número de pesquisadores cadastrados. O que não é positivo que a gente pode tirar desse censo do CNPq? Posições de liderança de grupo. Naquelas faixas etárias onde a mulher é maioria do número de pesquisadores, nós somos a minoria que ocupam cargos de liderança. Isso vai se estabelecer, isso vai mudar, e a gente vai atingir igualdade na faixa etária acima dos 45 anos. Então a gente precisa levar em consideração, obviamente é uma análise complexa que justifica essa mudança que a gente vê de distribuição entre pesquisadores e líderes, mas a gente precisa considerar que essa é a faixa etária onde a mulher vai decidir ou não ter filhos. O que mais que a gente pode avaliar? Os dados de 2006 ainda não foram computados pelo CNPq, então eu não tive acesso, mas em 2015, as bolsas de produtividade, que com todas as suas ressalvas são uma menção de mérito dentro da carreira científica, só 36% são ocupadas por mulheres. Eu fiz o cálculo dentro da URGS dessas bolsas novas que a gente teve
o resultado há pouco tempo, e 38% só foram concedidas a mulheres. Então a gente tem essa diferença bastante significativa, e algo que também precisa ser analisado é a idade onde os pesquisadores entram nesse ciclo de bolsa de produtividade do CNPq. Enquanto a maioria dos homens ganha a bolsa entre 45 e 49 anos, há um deslocamento na idade das mulheres. Elas entram nesse mundo de excelência, digamos assim, a partir dos 55 anos de idade. Então, de novo, a gente precisa discutir o que acontece nesse período que atrasa a carreira da mulher, pelo menos no reconhecimento que é dado em relação à ciência. Bom, então, a gente fez esse levantamento e não existiam os dados que a gente precisava. O que a gente fez? Hoje em dia, graças ao Facebook, a gente pode acompanhar a vida das pessoas. Então, a gente tinha várias pesquisadoras ao nosso redor, que a gente sabia que era a mãe, conseguiu descobrir quando que o filho tinha nascido. Aí a gente fez uma análise inicial. Aí aquilo que aconteceu na minha carreira, a gente viu que era uma tendência, tá? Isso aqui é um número reduzido, são mais ou menos 20 mulheres que a gente fez esse levantamento. Mas acontece a mesma coisa em relação à produção científica. O primeiro filho nasce, a gente tem essa queda. Mas a gente quer dados significativos, a gente quer saber como é o panorama nacional. E foi por isso, então, que a gente abandonou um pouquinho a ideia de buscar financiamento diretamente, e o Parenting Science se tornou um projeto de pesquisa. A gente cadastrou um projeto de pesquisa, porque precisava passar pelo comitê de ética para fazer o questionário que a gente queria aplicar. Então a gente tem disponível online esse questionário para traçar um perfil das mães pesquisadoras daqui no Brasil. O que a gente quer com esse questionário? Descobrir quando que ocorre a maternidade em relação à carreira científica, a carreira profissional das mulheres, se realmente aquele impacto que a gente viu nesse grupo pequeno que foi analisado é geral, saber se de fato também existe esse impacto na produção que vai levar a uma diminuição na obtenção de financiamento e bolsas. E algo extremamente importante quando a gente está pensando em políticas de apoio é quanto tempo esse impacto dura. A gente está falando de 2, 5, 10 anos. Por quanto tempo a gente precisa dar uma atenção especial às pesquisadoras que estão nessa fase de recém-mães. Então, até ontem, hoje eu olhei, já tinha mudado um pouco, a gente teve um pouco mais de 400 respostas ao nosso questionário. Dessas, 327 foram de docentes com filhos e 82 de docentes sem filhos. A gente imaginava uma participação maior das mães com filhos por interesse direto, mas a gente não imaginou algo tão drástico assim. E aí então levantou a questão de quantas são as mães dentro da academia. Esse dado não existe de maneira pública. O que a gente fez foi dentro do nosso instituto fazer esse levantamento. Então, de todas as docentes do Instituto de Biociências da URGS, 75% têm filhos e 20% não. Então, a gente está mais ou menos refletindo o que a gente acha que é a realidade. Então, nosso estudo tem um perfil similar ao que deve ser a distribuição. Outra coisa que era importante para a gente queria uma representatividade nacional. A gente quer saber o que acontece em todo o país. Então vocês têm aqui as regiões, obviamente numericamente a participação da região sudeste e sul é maior. Mas quando a gente corrige essa participação pelo número de pesquisadores cadastrados por essa região, a gente tem uma distribuição mais igualitária. A gente tem uma participação muito grande da região centro-oeste. A gente ainda está coletando o questionário, a gente ainda está coletando as respostas. Então, a gente espera conseguir manter essa distribuição. Bom, o que eu tenho de dados preliminares para mostrar para vocês a respeito desse questionário? A primeira coisa é quando ocorre a maternidade. Então a gente fez um levantamento de quando nasceu o primeiro filho em relação ao tempo de contratação. A grande maioria das mulheres tem filhos entre o segundo e o terceiro ano após serem contratadas dentro das universidades, a média é de 2,8 anos após a contratação. E a média de idades é de 32 anos. E por que isso é relevante? Se a gente for olhar a idade onde a gente tem uma maior contratação dos docentes dentro da universidade é de 30 e 34 anos. Então vai ter sempre essa sobreposição entre estar iniciando uma carreira e ser mãe. Isso obviamente tem um impacto muito maior do que se a mulher fosse ter filho quando já estivesse estabelecida dentro da carreira profissional. A gente
faz uma análise bastante grande a respeito de produção e tudo mais, mas a gente também sabe que isso não é só uma questão da mulher ter retornado da licença e estar se dedicando. Os cuidados com o filho e a rede de apoio é algo extremamente relevante, se a gente vai pensar em quanto a mulher vai conseguir se dedicar à carreira profissional. Então a gente pergunta no questionário quem é que cuida da criança quando ela não está em escola ou creche, enfim, com cuidado de terceiros. Algo que ainda não é nem um pouco animador, a mais da metade das mulheres é a única cuidadora do filho, sem participação de família ou do pai da criança. Existe uma pequena porcentagem onde elas declararam que tem ajuda, enfim, a participação do pai, mas por um tempo limitado. 34% diz que divide igualmente as funções entre mãe e pai, ou os dois pais, enfim, as duas mães. E um número muito pequeno tem alguém externo à família cuidando da criança. Qual é a consequência desse fato de a mãe ainda ser a única cuidadora? A gente pergunta se ela consegue trabalhar em casa. Vocês que são da nossa área sabem que nosso trabalho não é das 9 às 5. Então, o que eu costumava fazer? Enquanto eu estava dentro da URBS, eu me dedicava exclusivamente ao laboratório. Quando eu ia para casa, eu preparava a aula, corrigia a prova e tudo mais. E é impossível isso agora. E isso é o que é relatado. Então a gente tem quase metade de todas as docentes que responderam ao questionário dizendo que não conseguem trabalhar em casa, ou muito raramente, ou com muita dificuldade. 20% diz que consegue realizar tarefas simples, ou que demandam pouco tempo e principalmente pouca atenção, porque é constantemente interrompida pelos filhos. Aqui são 20% disseram que conseguem trabalhar só depois que os filhos dormirem ou de madrugada. Isso gera um desgaste físico muito grande. E 14% disseram que conseguem trabalhar normalmente. Então, isso aqui é algo que tem uma influência muito grande na produtividade. Então, a gente precisa considerar isso também quando a gente está avaliando isso, avaliando esse tópico. A gente pergunta para as mães o que elas acham que aconteceu, qual é o impacto que a maternidade teve em relação à sua carreira profissional. Então a gente tem quase 80% das mães dizendo que teve um impacto bastante negativo ou negativo. Algumas relatam não ter tido impacto algum e um número pequeno um impacto positivo ou bastante positivo. Então, esse é um assunto que precisa ser discutido, porque a gente sabe que influencia de maneira bastante significativa. A gente não conseguiu chegar perto da parte de produção científica, porque o que acontece? Para o questionário ser enxuto e a gente não querer que a mãe passe 2 horas respondendo o questionário, a gente faz perguntas pessoais e depois pede o link do Lattes. Então, a gente vai ter que pegar todos esses currículos e fazer análise da produção em decorrência do nascimento dos filhos. A gente não conseguiu tocar nisso ainda, e vai ser um trabalho bastante grande, mas que eventualmente a gente vai conseguir completar. Então, o que a gente espera com esse questionário? Ter dados para causar mudanças. O desenvolvimento de estratégia de apoio, para auxiliar nessa conciliação entre ser mãe e ser cientista, e focando principalmente em embasar políticas e ações que sejam voltadas a garantir que essa docente, essa pesquisadora, quando retorna à vida científica, não sofre esse impacto. Não é fácil, e como a gente mencionou antes, a gente vai buscar parcerias para isso, e devido à nossa condição de financiamento da ciência como um todo, a gente tem nas parcerias privadas a melhor chance de conseguir alguma coisa. O que a gente fez nesse pequeno período de tempo que a gente começou com esse trabalho? A gente mandou e-mail para diferentes instituições mundiais de financiamento científico. International Financial for Science e várias outras instituições. Vários responderam que entendiam que era uma causa importante, que a gente precisava dar uma atenção especial e tudo mais para as recém-mães, mas nada muito direto. O que a gente teve de extremamente positivo? Quando eu entrei em contato com a Academia Mundial da Ciência, que é uma sociedade que é baseada na Itália, eles responderam que a sociedade tinha sofrido do governo italiano também uma redução de custos bastante grandes e que eles não poderiam oferecer nenhum tipo de auxílio financeiro a desenvolver um grant de pesquisa para recém-mães. Mas o que eles se propuseram a fazer? Junto com a gente, criar
uma proposta que eles levariam aos seus contribuidores. A grande parte do financiamento que a sociedade tem vem de doadores privados, tá? Doação particular. Aí eles se propuseram então a fazer essa proposta, a ter essa estratégia para apresentar para potenciais doadores, a gente criar um fundo de financiamento de pesquisa específico para recém-mães. Bom, o que a gente precisa de mudanças? E que a gente espera que a gente possa auxiliar com o nosso questionário e também levantando essa discussão dentro das universidades. Primeiro, mudanças nas regras de agências de fomento e dentro das próprias universidades. A gente tem alguns sinais de que essas mudanças são possíveis. Então, desde 2005 o CNPq criou o programa Mulher e Ciência, onde existe um prêmio para trabalhos que falem sobre igualdade de gênero dentro da ciência. Esse prêmio vai desde alunos de ensino médio até pós-graduandos. E esse prêmio se mantém até hoje. E existia, até 2012, editais que financiavam pesquisa em relação de gênero, mulheres e feminismo dentro da ciência. Mas esse edital já fazem 5 anos que não é mais aberto. Mas é uma sinalização de que o tema pode ser abordado novamente. O que é extremamente positivo que o CNPq fez? Prorrogação da bolsa de pesquisador por 12 meses em decorrência do nascimento do filho. É extremamente positivo, mas é uma ação extremamente restrita. Se a gente vai olhar o número de bolsistas mulheres até 40 anos, que são as mais prováveis de utilizar esse benefício, elas representam só 5% das pesquisadoras cadastradas no CNPq que têm essa idade. Então, por mais que seja positivo que essa modificação tenha ocorrido, essa possibilidade de extensão da bolsa em decorrência da maternidade, ela ainda é bastante restrita. O que a gente quer forçar que aconteça dentro das agências de fomento? Mudanças nas avaliações, tanto para concessão de financiamento e de bolsas. Vocês lembram lá quando eu mostrei minha plataforma Carlos Chagas? Aqui vinha lá os comentários de que eu não produzi da mesma maneira que os meus pares. Mas a questão é quem são meus pares? Alguém que não sofreu uma interrupção na carreira é realmente com quem eu deveria ser comparada? Algo que acontece também na Austrália. A Austrália tem um conjunto muito grande de regras e incentiva a mulher na ciência. Então, o que eles fazem? Todo pedido de bolsa, de financiamento, a produção é corrigida pelo tempo de carreira. E para mulheres que tiveram filhos, eles descontam 1 ano do tempo de carreira para cada filho. Isso, de alguma maneira, já diminui o impacto de que a maternidade pode ter tido, porque está reduzindo o número de anos que essa docente, essa pesquisadora, de fato, pôde se dedicar à ciência. Então, o tempo de licença e um pequeno tempo da primeira infância dos filhos precisa ser considerado nesses critérios de avaliação que a gente tem. Dentro das próprias instituições, a gente precisa de algumas modificações. Não sei como é aqui na USP. Na URGS, a progressão funcional, a gente tem 2 principais pontos: a carreira docente e a carreira científica. Na carreira docente, quando a gente entra de licença, a gente tem uma redução dos pontos que eu preciso. Então, eu preciso, para ter a progressão entre os níveis de docência, ter 32 pontos. Se eu tive licença, eu preciso ter só 24. Na parte de produção científica, não existe essa correção. Eu preciso ter 20 pontos, independente de ter saído de licença ou não. Isso, obviamente, tem uma repercussão, de que não adianta, a gente diminui a produção. Isso pode impactar também na progressão funcional das docentes dentro da universidade. E também os programas de pós-graduação, especificamente. Geralmente, a organização dos programas envolve docentes que são chamados permanentes e colaboradores. Aí a produção é algo que determina a posição desses docentes dentro desses 2 grupos. Eu era do grupo permanente no nosso pós-graduação, e no último ano eu fui removida para o quadro de colaboradora, porque eu tive uma queda na produção. Eu entendo a postura da pós-graduação. Não é bom para eles ter uma docente que não produziu por 2 anos, porque a CAPES vai cobrar isso deles. Mas mudanças podem ser feitas e são mudanças simples. Num dos seminários que a gente apresentou no Hospital de Clínicas, lá em Porto Alegre, que eles têm um programa de pós-graduação em medicina, o que eles falaram que eles fazem lá? Então, a plataforma Sucupira, para quem não sabe, é onde as pós-graduações colocam todos os dados para enviar para a CAPES para serem avaliadas. Então, o que eles colocam na plataforma Sucupira deles? Uma observação de que docentes tais estavam em licença maternidade e, apesar de terem apresentado uma redução na produção, foram mantidas no corpo do docente permanente.
Isso é algo simples. Isso não exige financiamento, isso não exige mudança, nada muito drástico. É uma norma simples que pode ser implementada de conceder à pós-graduação essa flexibilidade de manter no seu corpo de docentes alguma docente que tenha tido alguma queda na produção em decorrência da maternidade. E, obviamente, isso não é exclusivo da carreira científica. Se a gente quer que a maternidade não seja algo tão impactante na carreira da mãe, a gente precisa permitir que o pai seja pai. Aí a primeira mudança que a gente precisa é na licença paternidade. A gente não pode aceitar que o pai tenha 5 dias de licença. Isso é inconcebível. Aí não é a realidade em muitos lugares do mundo. Nosso questionário, só para a gente encerrar, ele é voltado basicamente para a produção científica. Mas a gente tem lá no final do questionário um campo onde a docente, a pesquisadora, pode escrever o que ela quiser. Dar seu depoimento, fazer sugestões ao questionário, enfim. E foi bastante surpreendente para a gente que a grande maioria das pesquisadoras que preencheram o formulário preencheram esse campo. Contando da sua experiência, como tem sido a maternidade em relação à carreira científica. Quais são as linhas comuns em quase todos os comentários que a gente tem, que a gente recebe nesse campo? Falta de empatia dentro das instituições. As mães se sentem abandonadas em diferentes níveis dentro das próprias instituições. Alguns casos extremos, como uma das docentes relatou que o coordenador do curso, era um curso novo, e aí na primeira reunião, onde ela estava grávida, ele se referiu à gravidez como uma infelicidade, porque ia atrapalhar a implementação do curso. Isso é extremamente inaceitável, mas a gente sabe o que acontece. Então, o receio que essas mães têm de não conseguirem se manter dentro da carreira, porque elas querem se dedicar ao filho. Isso é outra coisa também bastante comum nos depoimentos. Todas as mães querem ter como prioridade doar tempo aos filhos, acompanhar esses primeiros anos de vida que a gente sabe que passam muito rápido, mas sempre com esse receio de que a gente vai ter esse impacto. Não é só a parte de produção, enfim, de carreira, por assim dizer, que é impactada, é uma questão de saúde. A gente teve muitos relatos de casos de depressão, e a gente não está falando de depressão pós-parto, aquela que acontece alguns meses depois, que é, digamos, normal. A gente está falando de pesquisadoras que tinham filhos de 2, 3 anos, tendo que buscar auxílio, porque não conseguiam lidar com o fato de que não conseguiam retomar a carreira científica da maneira que era anteriormente. Então a gente teve muitos relatos de situações de estresse, de precisar de apoio psicológico. Isso foi algo que foi extremamente interessante de ler, porque acontecia comigo. Eu sonhei muitas noites a respeito de não estar produzindo. Aí teve uma docente que relatou também que dorme e fica pensando naquilo constantemente, de que não produziu todos os papers que precisava. Aí isso fica na nossa mente e isso atrapalha muito a dinâmica em casa também. A gente já tem um tempo reduzido com as crianças em casa, e o tempo que tu tá com elas, tu tá pensando, eu tinha que estar escrevendo artigo, eu tenho que estar corrigindo o negócio. Então isso tem um impacto tanto na vida da mãe quanto na vida da criança. E isso não é saudável. A gente teve vários depoimentos de docentes sem filhos também, e aí qual é a tendência dos comentários? Medo. Todo mundo relata que não quer ter filho, ou está adiando a maternidade porque sabe que vai ter uma exigência grande por causa da maternidade, e isso vai impactar. Algo que é bastante positivo que a gente tem das docentes não mães, é que elas entendem a situação. Várias delas propuseram que mudanças deveriam acontecer. Vocês lembram daquele comentário da minha amiga que não podia botar no Lattes a certidão de nascimento? Uma das docentes sem filhos que preencheu o questionário disse que deveria existir lá no Lattes um quadro de maternidade, porque isso tem que ser levado em consideração. Obviamente, existe a parte profissional, que é uma das razões a gente estar entrando nessa briga e querer que as coisas mudem. A gente quer poder seguir na carreira de maneira satisfatória, mas não é a principal razão de a gente ter iniciado esse projeto. Vocês todos devem ter ouvido o slogan dos 1000 primeiros dias.
Tá? Então, não existe mais dúvida que os primeiros anos de desenvolvimento da criança vão ter um impacto extremamente significativo no adulto que aquela criança vai se tornar. Aí a gente não está falando só em questão de saúde e segurança física. Esse não é o único fator que é impactado nesses primeiros anos de vida. Já se sabe que todo o desenvolvimento de competência, seja emocional, social, cognitiva, tá? É modulado também nesses primeiros anos. Aí tem uma influência muito grande da interação que os pais têm com os filhos. E essa interação só vai acontecer de maneira satisfatória se o pai pudesse dedicar, se a mãe pudesse dedicar, tendo tempo para as crianças. Então, uma das razões de a gente ter iniciado tudo isso é porque é um direito dos nossos filhos. A gente sempre fala, a mãe tem direito a 6 meses de licença maternidade. Isso é um direito da criança. Ele tem direito de ter uma mãe dedicada a cuidar dele enquanto ele precisa. Então, só para terminar, mostrar para vocês quem tem trabalhado diretamente comigo em relação a esse projeto. Eu sou a coordenadora. Dentro da URGS, a gente tem a Lívia, que é do meu próprio departamento, lá da Biotech, e a doutora Aida Schwartz, que é do departamento de genética e do Hospital de Clínicas. Fora da URGS, a gente tem mais alguns docentes que têm nos ajudado. O Felipe é professor da Federal de Santa Maria, a Adriana é professora da Fundação de Ciências de Saúde lá de Porto Alegre, a Ali é docente da Universidade Federal do Pampa, a Rossana é docente da UESO, no Rio, e da Unigran Rio. Então é isso que tem sido principalmente o meu suporte. Acreditem, já existiram muitas lágrimas no decorrer desses meses que a gente divulgou o projeto. Mas no geral tem sido algo bastante positivo, principalmente porque a gente vê que o assunto começou a ser discutido, pelo menos. Como eu mencionei no início, o que a gente tinha de sensação? Que nós éramos os casos isolados, porque ninguém conversava a respeito. Então, pelo menos isso, independente do que vai acontecer daqui para frente, a gente se sente feliz de ter acontecido. Temos uma página no Facebook, estamos no Twitter virtualmente só, porque enfim, ninguém sabe usar o Twitter ainda, né? É entre nós, a gente já está se sentindo velha em relação a isso. A gente tem um e-mail que é parenting.science@gmail.com, mas na página a gente tem publicação de textos, enfim, de vários tópicos relacionados à maternidade e à carreira científica. Aí, só para terminar, quero deixar para vocês uma frase que tem um significado bastante grande para mim. Não sei se todo mundo já assistiu o documentário Começo da Vida, tem no Netflix. Existe o documentário e também uma série expandida de 4 episódios, onde todos os tópicos que são abordados no documentário são expandidos. E aí uma dessas ativistas pelo direito das crianças, que tem uma fundação na África, ela fala num dos episódios da série, que um governo que leva a sério o desenvolvimento dessas crianças ou o futuro da nação é um governo que vai investir em parenting, esse cuidado, que os pais possam ter tempo de qualidade para se dedicar aos seus filhos. Aí é algo que é extremamente importante para a gente. E é isso, gente. Só contar para vocês, e espero que a gente consiga manter essa discussão de uma maneira mais ampla. Obrigada. Fernanda, todas nós agradecemos. Temos aí um tempinho para pergunta. Não, tranquilo. Verdade, eu sou muita curiosidade de estudar o resultado que vocês encontraram em relação ao efeito da maternidade em algumas pessoas que procuraram neutro ou até positivo. Vocês conseguiram explorar por que isso aí funcionou? A gente não conseguiu sentar e olhar o que aconteceu em alguns dos seminários. A gente já teve das apresentações docentes que disseram que achavam que essa pesquisa, enfim, ou qualquer política de apoio era desnecessária. Aí o que as docentes geralmente relatam? Uma rede de apoio muito grande. Certamente essa docente que nos falou que era desnecessária não é uma daquelas que cuida sozinha do filho. Então a gente não conseguiu sentar e relacionar as coisas ainda, porque, enfim, é só muito engraçado. A gente lançou o trabalho
o ano passado o questionário. E por inexperiência minha, não sabia, eu trabalho com planta, gente. Eu não sabia que tinha que passar pelo comitê de ética. Então eu redivulguei o questionário e recebi e-mail de comitê de ética de todos os lugares, né, dizendo que não é assim que funciona. Então, o que eu fiz? Bom, eu vou reunir todo mundo para fazer o projeto. Mas aí eu passo o tempo inteiro dizendo que a gente não tem tempo de trabalhar e eu reuni 10 mães para tentar resolver isso. Então demorou um ano para a gente conseguir fazer o projeto, aprovar no comitê de ética, conseguir liberar. Então a perspectiva da gente analisar com detalhe todos os dados que a gente tem vai demorar um tempo. O Canadá lançou há um tempo atrás um fundo de ações locais e a gente submeteu um projeto para esse fundo. Eu entrei em contato, expliquei o que era o projeto, e uma das coisas que a gente pede de auxílio financeiro é ter um aluno para poder nos ajudar. Ainda não saiu o resultado, então de repente a gente tem uma ajuda extra. Porque é importante fazer essa análise. Se aquela que disseram que é positivo, são realmente aquelas docentes que tiveram uma rede de apoio muito grande, tem o pai de maneira presente na vida dos filhos, que a gente viu que infelizmente não é a realidade que a gente tem para a grande maioria. Algo também que a gente sabe que influencia é aonde essa docente foi parar, em relação à sua instituição de origem. É muito mais fácil para uma docente não ter um impacto tão grande quando ela ficou dentro da instituição de origem dela, do doutorado, porque ela já tem uma rede de colaborações bastante grande. Há docentes que tiveram que mudar de instituições, de estado, não é tão simples assim. Então, todas essas informações a gente tem, a gente só precisa conseguir relacionar elas. Porque, por exemplo, 14% das mães falam que não tem nenhuma dificuldade de trabalhar com E aí uma coisa que ocorreu é que, assim, perguntar para essas mães na oportunidade como que é esse contexto, né? Qual que é a idade dos filhos. E o que elas fazem, porque às vezes tem coisas simples que podem ser divulgadas que contribuem para em outros contextos, né? Então, por exemplo, eu estou dentro daquela faixa de madrugada, então eu nem teve ADR, porque eu não estou achando mais justo trabalhar só de madrugada para conseguir dar conta das coisas. Eu também não estou na categoria de docente ainda, sou de pós-graduação. Então, assim, também criar essa rede dessas pessoas de informação, porque eu faço parte de vários grupos de mães, mas acadêmicas sou só eu. Então, aí às vezes tem coisas muito simples que facilita esse processo assim. A maioria das mães descreve a relação com os filhos, tanto de cuidados, naquele último campo que a gente tem de questionário, do questionário, aquele campo livre. Então a gente pode ter já essas informações lá. Eu passei os olhos, mas a gente está falando de 400 questionários, eu passei literalmente os olhos, assim, né? Então a gente talvez já tenha essas informações. Então vai ser o tempo de conseguir divulgar. Só um adendo que tu disseste que é de aluna de pós-graduação. A gente recebe muitos relatos através da nossa página de alunas, de discentes, né, que são mães, dizendo, por que a gente não foi incluída no grupo de vocês? Primeira coisa é que não dá para abraçar o mundo, gente. A gente precisa focar em alguma coisa, senão a gente nunca vai terminar esse trabalho, né? Mas a gente entende. A gente até realizou na Faculdade de Educação lá da URGS semana passada um evento onde as discentes estavam presentes, as discentes mães. Aí elas estão fundando uma associação que elas chamaram de AMU, Associação das Mães Universitárias. Se procurar no Facebook, ela já tem uma página. Que elas também estão se organizando, porque, eu não sei como é que na USP, mas a URGS tem uma falta de política gigante em relação a discentes, tanto de pós quanto de graduação. Não tem nada mais negativo para as mães da comunidade do que deixar sem crédito, né? Sim. Isso é uma falta de respeito com a comunidade feminina. Sim. E não tem essa. Então, para mim, não existe política de apoio. De apoio nenhuma dentro da USP. Se a creche é um direito fundamental da mãe e da criança. Mas lá na URGS, a gente tem uma creche só e ela é só para servidores. A docente, alunas de qualquer nível não têm acesso. Então já é mais restrito ainda. E coisas de todos, elas relataram coisas absurdas que eu tive que me meter em algumas coisas, né? Como se eu não tivesse trabalho suficiente. Mas uma delas relatou de vários episódios que as discentes com alunos de colo não puderam entrar no RU, no restaurante universitário.
Gente do céu, eu fiz um escândalo, né? E aí, eu recebi um e-mail da PRAE, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, dizendo que eles tinham mudado recentemente o estatuto interno para deixar claro que as discentes podem entrar com bebês de colo. Mas imagina, gente, quando a menina contou isso, eu falei pra ela, tu tens que entrar com processo na ouvidoria, isso não pode ficar quieto, mas elas se sentem intimidadas. Por isso que eu me meti, por isso que eu fui até a PRAE, a nossa Pró-Reitoria, eles disseram que já sabiam que tinha acontecido e tudo, e que eles tinham feito essa modificação. Foi engraçado que ela me disse, semana passada a gente mudou. Eu fiquei pensando, semana passada depois que a gente brigou, né? Mas tudo bem, tá lá agora no estatuto, no estatuto interno dos restaurantes que as alunas têm acesso com crianças de colo. Mas a gente precisa escrever isso em algum lugar, né? Eu queria fazer duas colocações. Uma, porque eu estou bastante envolvida há muitos anos na pós-graduação. Isso que você comentou é realmente muito simples, que nos obriga, a gente pode explicitar que docentes, que orientadoras permanecido com licença de maternidade. Acho que até isso seria bacana, que as coordenações se comuniquem de maneira que todo mundo faça isso, porque não adianta nada. Meia dúzia de gato colocar, se o cara com o babá da capa fala, e esta que louca com isso aqui, não importa nada. Não, tem que ser um movimento geral. Temos que fazer uma coisa geral para forçar que isso tenha realmente uma avaliação positiva nesse sentido. Outra coisa que fiquei pensando, imagino que quando você mostrou o gráfico de pizza, quando ele fala o impacto positivo e negativo, aí você tem um leque completo das mães com as mais diversas idades. Sim. Certo? Então, porque quando eu acho realmente que as nossas fundações de fomento à ciência, as instituições, CNPq, FAPESP, todas as FAPES, enfim, deveriam corrigir, tem um critério de comparação a pares corrigido no caso das pesquisadoras ou bolsistas, né? Agora, eu acho que não se limita de jeito nenhum a os 6 meses, um ano. Não, claro. Eu posso, meu filho já está grande, eu recuperei a minha liberdade. Eu trabalho tudo o que eu quero hoje, mas tem 17 anos. Eu posso falar que facilmente, você que tem 3, me corrija, 10 anos, moleque com 10 anos, você chega em casa e na escola, e inúmeras atividades. Então, assim, essa correção tem que ser muito bem calculada, porque não é. Isso é uma das coisas que a gente quer poder estabelecer, né? O tempo. Claramente, isso deveria ter uma comissão. Deveríamos nós propor, realmente, desde as pós-graduações, poderia ser propor ao CNPq, a CAPES, montarem uma comissão mista para estudar isso e propor um fator de correção que avalie número de filhos, de repente, idade dos filhos, não sei, várias variáveis. Porque é um ano. A gente tem esses dados, né? A gente pergunta o número de filhos, tudo, né? Então, o que a gente tem de maneira geral? Geralmente as respostas são positivas quando a gente conversa com pessoas que ocupam cargos de liderança, mas a gente tem uma resistência muito grande, inclusive de mulheres. Eu tirei um slide que tinha na apresentação, porque o que acontecia? Eu chorava toda vez que eu falava aquele slide, que eram as frases que eu ouvi, do tipo, te esforça mais, tu não está conseguindo porque tu não está te esforçando, eu consegui. E esse é um problema que a gente tem muito sério de resistência. Então a gente precisa de uma ação coletiva, senão as coisas não vão ter efeitos, né? Então, mas aí é outro ponto que eu te comentei no começo. Eu entendo as pessoas que falaram se esforçam mais. Eu, por exemplo, posso até falar, eu sou testemunha disso, que os anos mais produtivos da minha carreira podem coincidir com os anos que meu filho teve de 1 a 3 anos. Isso teve um impacto para nós dois muito grande e negativo. Então, condições X, quando eu tinha filho, não tinha licença maternidade. 0 licença maternidade, por exemplo. Então, assim,
São realidades distintas, não é? Claro, mas então, ou seja, o não fazer isso, o não dar as condições apropriadas, tem um impacto muito ruim. Sim. Muito ruim. Mas isso, e também às vezes as pessoas têm problema de enxergar as coisas. Eu fiquei muito chocada nos seminários onde eu mostro esses dados. Tá? Vocês acham que as pessoas que sofreram impacto negativo são minoria? Eu mostro dados numéricos que não. E eu ouvi depois de apresentar isso, não, tu está falando de minoria. Não, isso não acontece com todo mundo. Tá, gente, então eu não tenho mais o que dizer, né? Olha, excelente sua palestra. Obrigada. Realmente muita informação, muito bem colocada, eu acho assim, para todas nós. E falando um pouco sobre esse assunto, eu fico pensando exatamente qual deve ser a abordagem que você deve fazer, por que isso é importante? Porque muitas pessoas vão dizer, isso é minoria. Então dizer, bom, coloca o nome no lugar então, e aí a gente vai continuar tendo ciência de como que funciona. Sim. Consegue? Assim, em termos de efeito da produção final, que é talvez o que as pessoas vão olhar no fundo, eu acho que existem dois aspectos. Quer dizer, primeiro, se você coloca um homem no final para fazer, você simplesmente, quando você exclui as mulheres, seja de qualquer maneira que seja, por causa da maternidade ou por algum tipo de preconceito, e no nosso âmbito, é um âmbito muito importante isso, você está simplesmente jogando na lata de lixo 50% dos cérebros talentosos. Você jogou. E pra gente aqui, né, isso é muito importante, que nós somos catadores, pensadores de talentos, né, de cérebros para se desenvolver. A outra coisa que eu acho que é muito importante, que você toca um pouco ela quando você fala da sua palestra, que é essa criança que está nascendo e o quanto a gente está fazendo essa licença de maternidade, não pela mãe, pela carreira da mãe, mas sim pela criança que está nascendo. E essa criança é que vai ser responsável por pagar a sua aposentadoria no futuro. Sim. E ela que vai pagar a sua aposentadoria. Então, se nós mulheres, de repente, não decidimos, então vamos seguir nossas carreiras e não vamos ter filho, o que vai acontecer com essa sociedade? Não vai ter quem sustente essa sociedade. E isso é algo que já acontece de uma maneira, porque eu não mostrei, tá? Mas se não me engano, acho que é quase 90% das docentes que têm um filho. Exatamente. Eu tirei porque já estava longa a apresentação. Eu estou mudando esse ponto de assunto, mas assim, só querendo também tocar uma outra parte, da parte do que eu acho que poderia ser objetivamente agora, assim, fácil, mas, quer dizer, eu sei que é um caminho longo, mas talvez alguns processos. Essa história assim do congresso, que você falou, que dão dinheiro para o congresso. Eu estou indo amanhã para um congresso que me deram $1.000 para eu pagar a passagem do meu filho. Assim. E chego lá, $1.000. E me disseram assim, você não precisa justificar, você só precisa dizer onde você vai gastar. Eu te dou $1.000 e não vou te dizer, e não vou te citar de recibo. Né? Isso assim, espetacular. E esse processo desse congresso, isso é a Society Molecular Biology Evolution, eles deram 50 bolsas de $1.000. Não é tipo eu ganhei só, entendeu? Para quem aplicou e tem filho, eu falei, eu tenho um filho de 7 ou de 10 meses, ganhei, entendeu? E vou levar. E não só isso, mas o mais importante, eles têm um daycare. Estrutura, sim. De graça. Eu estou falando nadar. E assim, o que acontece, isso aqui, a gente podia tentar já pedir para as sociedades brasileiras de, não sei, genética, não sei o que for, você que organiza esses congressos, para que isso seja feito. Seja levado em consideração. Isso é muito importante que a gente tenha. E o CNPq, por exemplo, eu tive um filho, pedi ter uma bolsa para universidade 2, pedi essa renovação, né? Mais um ano. Mas o que acaba no final das contas é que eu não sei se eles vão me contar a minha produção nos últimos 5 anos ou nos últimos 6. Na avaliação. Provavelmente. Se eu perdi um ano, estão me dando um ano a mais, eles deveriam estender. Mas não vão. Os últimos 5 e aí, né? Então eu acho que tem pequenas coisas que eu acho que as sociedades de ciência que organizam esses congressos podiam começar a já. Sim. Porque eles recebem muito dinheiro. Sim. Várias ações são simples. Como isso de mudar essas regras de avaliação não é nada gigantesco, mas precisa ser motivado. Porque, de novo, pequenas, né? São e que vão ter no contexto gerar um impacto muito positivo. E que não tem nem nada deletério para quem não é atingido por essa política. Não faz diferença para ninguém se a CAPES aceitar que a pós-graduação mantenha no seu corpo uma docente com uma menor produção por causa de licença.
não impacta a vida de ninguém, a não ser daquela docente, entendeu? Então são coisas muito simples, mas, enfim, a gente precisa de voz, né? Então essa é uma das razões, a gente tem tentado se enfiar em tudo que é lugar que aparece. Sempre que eu vou viajar para alguma coisa, eu enfio o Parenting Science junto. Tem resultados positivos, eu recebi ontem, terça, um e-mail sem nenhum contato prévio do Instituto de Física da USP, lá em São Carlos, me convidando para ir para lá. Não sei de quem foi a ideia. Então, a gente está ganhando um pouco de espaço para discutir isso. E isso vai ter repercussão em ter mais vozes nos apoiando. Porque algumas coisas... Só antes, deixa eu fazer um comentário de por que o nome Parenting Science, que isso é algo sempre que nos perguntam. Tá? Não existe em português nenhum termo neutro para maternidade ou paternidade. E a gente de maneira nenhuma desconsidera que o pai também, ainda mais hoje em dia, esteja envolvido e que tenha também algum tipo de impacto. Então, eu estava mencionando para ela antes, a gente vai em algum momento incluir os pais como um grupo de estudo também. No futuro, ainda não agora. Mas por isso que foi o meu Parenting Science, porque a gente não queria deixar maternidade gravado no nosso trabalho, porque a gente entende. Aí isso também é algo positivo que a gente tem visto na nossa geração. A gente tem o Felipe lá dentro, eu vejo pelo meu marido também, em que de fato eles são pais. Eles estão lá junto fazendo tudo o que eles têm que fazer. Isso também tem impacto para eles, reduzido, porque eles não têm os direitos que a gente tem, pelo menos da licença, então acaba reduzido um pouco, mas por isso o nome do Parenting Science, Também porque é bonitinho, a gente está Parenting Science, a gente está cuidando de ciência. Oi, Fernanda. Em primeiro lugar, muito obrigado pela palestra e por essa oportunidade. Você apontou que, infelizmente, a realidade de muitas mulheres na ciência e na sociedade, não ter a presença do pai ou do seu pai acompanhando esse processo, Obviamente, por óbvias razões, o peso da maternidade recai mais sobre as mulheres, mas muitas das mulheres que vocês questionaram, que têm menos impacto, eram aquelas que tinham o pai do lado, E você apontou precisamente, como o que precisamos mudar é essa licença de paternidade, Como levar isso para maiores instâncias? Pois então, o problema é que a gente entra aí num cenário político e daí já é bastante complexo. Porque aí sim as resistências são absurdas. A gente teve que ouvir um tempo atrás, quando se teve um projeto de estender a licença, que um dos envolvidos, político, disse o que o pai vai fazer em casa por 2 meses, que era o período que queria se expandir. Então, a gente tem algumas lideranças políticas, algumas vozes políticas que são mais voltadas à nossa causa, que já entraram em contato com a gente, mas é algo extremamente difícil, porque aí a gente entra nesse mundo. A gente não está mais só falando de CAPES e CNPq, a gente está falando de mudanças de regras gerais aí. É difícil, mas é algo que a gente tem que discutir, gente. Isso não pode ser aceitado, isso, entendeu? Ainda mais, aí uma coisa que falaram no seminário da semana passada, enfim, não me lembro aqui. Mas tu vai dar mais licença pro pai? Ele vai progredir muito mais, porque ele não vai estar em casa cuidando do filho, ele vai estar se dedicando. Isso já foi feito no estudo lá nos Estados Unidos. Nas universidades, eles dão aumento de 1 ano do tenure track, que é o ano do probatório, que é muito mais longo, sim. É rígido que o nosso. Sim. E aí mostraram que o homem que ganha esse tenure, esse 1 ano a mais, que pode ser o homem ou a mulher que pede, ele na verdade usa para progredir na carreira. Então assim, mostraram isso. Sim. Porque a mulher não. Então, isso é complicado. É complexo. Mas como eu disse... Aí tem a questão social, que o marido agora tenha o que para fazer, primeiro, a paternidade ele para 2 meses e depois escrever artigo, muita coisa para mudar, que vai muito além, mas não. Mas isso também, como eu mencionei antes, eu acho que a nossa geração já tem uma mudança maior nisso. Eu não lembro a primeira vez que eu dei banho no nosso primeiro filho. Porque durante todas aquelas semanas que eu estava me recuperando, eu precisei fazer uma cesárea de última hora, foi meu marido que cuidou de tudo. Então, e eu vejo isso em pessoas próximas. Não, eu sei que não é a maioria, mas pelo menos eu acho que isso está melhorando, isso está mudando. Essa mudança existe. Melhorando, na verdade, eu acho que é possível. Bom, é a terapia da mulher, a possibilidade de poder da família. Também tem isso.
isso. Eu sou a que mais ganha em casa. Sim, claro. Um dos poucos homens. É. Pensando nessa questão, existe algum movimento de homens tentando se mobilizar nesse sentido? Porque assim, eu acho que grande parte dessa assimetria, né, que a gente tem nessa questão é por causa que os homens ou não querem, que eu imagino que seja a maioria, infelizmente, ou talvez não tenham oportunidade de se envolver tanto assim, exatamente pela questão que você colocou da licença maternidade. Mas existe um movimento de homens falando: nós queremos licença maternidade ou paternidade, nós queremos nos envolver na vida dos nossos filhos? Existe algum? Que eu saiba, não. Eu acho que tem, mas dos homens homossexuais que querem ter o mesmo direito. Sim, que querem ter licença, porque... Mas aí eles têm, sim. acho que já... Eu acho que judicialmente eles conseguem, não sei se existe a regra, né, mas em termos de algum processo ele consegue isso, até como... A gente tem casos na mídia que sai de casais gays adotantes que foram concedidos a licença paternidade aí, o full time, né, os 6 meses ou proporcional, porque a mulher também, quando é adotante, a licença é proporcional à idade do filho que foi adotado, né? Então existem regras para isso, né? Mas eu não sei se dizer. Até porque essa desigualdade se nota também no seu próprio grupo de trabalho, né? Que é mais composto por mulheres, só tem um homem, né? De professor. Sim. Bom, ainda é bom. Tem. Não, mas assim, ó, a gente tem, de uma maneira geral, nos seminários, uma população maior de homem do que a gente teve aqui. Tá? E a gente tem, dos homens jovens, sempre uma posição positiva. Tá? Teve um seminário que foi um seminário horrível, gente, vocês não têm noção. Todos os docentes que estavam lá falaram mal do projeto. Eu saí de lá arrasada, mas um aluno de mestrado, eu acho, me lembro, não conheço ele pessoalmente, ele levantou e disse: primeiro, quero te dar parabéns pela luta, porque ele estava vendo que era uma briga, né? E ele disse: o que eu posso fazer? Eu não quero sair daqui dizendo: eu assisti uma palestra legal, e aí? Né? Então a gente tem um movimento, talvez, que não é fácil, gente, que nem toda essa polêmica aí que surgiu de que o Brasil foi o país que mais evoluiu em termos de mulheres participando de artigos e tal. Foram análises de 20 anos, gente, e a progressão, a estimativa de que se atinja a igualdade é para daqui 20 anos. Então, são mudanças lentas. Marília. Acho que uma coisa interessante esse termo, né? Licença maternidade, licença paternidade. A Elenise Mercer teve uma aluna que foi morar na Suécia, e ela e o marido estão lá na Suécia trabalhando, tiveram um filho, e o que eu lembro que ela me contou é que assim, o período lá de licença é 1 ano, tem acho que 2 meses ou 3, sei lá, que a mãe ou 4, que a mãe é obrigada a ficar, mas e depois, o restante da licença é opcional, ou seja, pode ser o pai, pode ser a mãe, metade do tempo do pai. Então, assim, cria-se já uma coisa natural, eu acho, que fala, não, né, tudo bem, a obrigação, não é nem obrigação, assim, tipo, a mãe tem que a dedicação, ela tem que amamentar e tal, a partir desse momento em diante é opcional. Então, eles se revezaram, metade do período dele ficou de licença e a outra metade era, então, acho que quando a licença, se existisse uma licença parental, meio que já mostra que não é o pai ou a mãe, os dois estão envolvidos, né? Tem vários países que adotam isso. Eu morei muito tempo no Canadá, lá também tem a mesma coisa, de permissão de 1 ano de afastamento, né? E aí também de poder ser dividido, né? E tem alguns países que vão mais longe, não sei se é a Irlanda ou a Islândia, que obriga o pai a pelo menos 60 dias, querendo ou não. Não sei como isso funciona na prática, né? Claro, ele vai tirar, mas a mãe ainda vai ter que continuar cuidando, não sei. Mas existe em vários países isso. Obrigada. Eu tô perdida já, gente. Claro. Eu sempre tive a impressão de que a etapa da maternidade na minha vida profissional foi muito diferente daquela que a minha orientadora mulher teve. E eu sempre tive a impressão de que vai ser diferente para minha aluna. Né? Então, eu sinto que assim, nos últimos 20 anos, eu não sei, nessa intervalo de 20 anos, mudou muita coisa e eu sempre associei com a forma como o mérito acadêmico está sendo avaliado, que é via produtividade. Isso é uma coisa que vim fortemente nessa. Então, eu vejo isso e pelos relatos aqui, ficou bastante nítido. Isso é um
sintoma também desse mal maior, que é porque tem que avaliar o cientista pelo número de publicações. E aí eu vejo esse problema de estar tendo agudo que está se manifestando agora nas mulheres, porque antigamente não era feito nesse sentido, né? Assim, eu fiquei pensando também, na hora que eu ia preencher o questionário, aí eu vi que vocês tinham restringido para quem tinha filhos desde 2007. Eu já entendi que vocês já estão com muita carga de... Imaginou, será que não seria legal também futuramente tentar entender como é que era das mulheres antes, né? Tentar passar, porque eu tenho certeza de que antes era um pouco mais leve, né? E vai ficar pior. E pode estar correlacionado com isso, essa forma de avaliar o cientista pela produtividade. Será que é por aí? Certamente essa é uma discussão maior do que isso, né? E a gente sempre tem isso também que surge, né? Não tem como não, de que se alguém, para ser bem sucedido na nossa área, tem que trabalhar das 7 da manhã às 7 da noite todo final de semana, isso não está certo. Independente de ser mãe ou quem for, né? Mas o problema é que isso ainda todo mundo ouve na pós-graduação, se não está sofrendo, não tá fazendo direito. Isso não está certo. Depois a gente tem os números lá que 50% dos nossos alunos sofrem de algum problema psicológico. É por isso, né? Então... Você fala que já teve gente que falou, eu consegui. Sim, não, são gerações distintas. A gente entende que com certeza são perfis distintos. A gente focou nos 10 anos por algumas razões. Primeiro por restringir, obviamente, porque a gente não tem como, né? Não, e outra porque a gente imagina que esse seja o principal período de impacto, né? A gente vai ter alguma variação, obviamente, não é 100%, mas a gente imagina que esse seja a janela que a gente precisa agir, né? Então foi por isso o foco, né? Tem aí uma dinâmica. Eu queria fazer uma pergunta. Quando se faz um edital para um concurso, são os próprios docentes que vão contratar equipes? Sim. As instituições têm um conjunto de regras, geralmente de parâmetros que têm que ser atendidos, e o departamento se encaixa da maneira que julgar melhor, né? Então, por exemplo, tem um concurso aberto agora na URGS, Pro Litoral Norte? Litoral Norte? Não sei. A gente tem o curso de Ciências Biológicas Marinha, né? Ele é do nosso instituto, né? Mas ele funciona em outra cidade. Então o que acontece? A gente sai da URGS, lá de Porto Alegre, vai até Imbé para dar aula e volta. Então eles querem mudar isso, por isso são 12 vagas para esse edital específico do Litoral Norte. Então, por exemplo, nesse edital eu peguei para ler, né? Porque estou aí nessa vida. E eles garantem que a pessoa possa amamentar durante a prova, só que eles não dão tempo a mais da prova para essa pessoa. Sim, isso é uma regra... então assim, eles não garantem nada. Não, isso é uma regra geral. Agora, todo concurso tem que estabelecer isso, né? Que a mãe pode sair para amamentar. Isso foge do escopo do departamento, isso é uma regra geral. Mas o problema é o seguinte, você pode amamentar. Sim, tu não... Sim, eles não vão te estender o tempo. Gente, desculpa, mas a discussão tá ótima, mas eu tenho que cortar um pouco, porque você tem uma banca daqui a 1 hora. Tá? Eu vi que ela não para quieta na cadeira. Eu agradeço muitíssimo a sua... a gente tem que sair para sair. Eu agradeço imensamente a sua fala em nome de todo mundo, e acho que quem quiser contato com a Fernanda, eu acho que no cartaz estava lá o e-mail dela. Sim, tem meu e-mail. Eu pequei, por isso me inscrevam que eu mando. Se vocês colocarem Parenting Science no Google, só vai aparecer a gente. Tá? Então tem nossa página no Face, a gente tem e-mail, tudo. Eu agradeço a oportunidade de ter discutido, eu fico extremamente feliz que a gente tenha tido essa discussão. E vamos ver o que acontece daqui para frente, gente. Muito obrigada.